Nesta aula de hoje, nós vamos falar das classes gramaticais, que são 10 classes gramaticais. É como se fosse a identidade. Eu me chamo Deusenite, então meu nome é Deusenite, é minha identidade. Então, cada palavra que você pronuncia, que você escreve, ela tem uma identidade. E são 10 classes gramaticais, são substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, interjeição, preposição, conjunção e advérbio. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre essas 10 classes gramaticais. Então, as classes gramaticais ou classes de palavras foram divididas em dois grupos, as variáveis, que são 6, e as invariáveis, que são 4. Lembrando, para que uma palavra seja considerada variável, ela tem que flexionar em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Então, nós temos substantivo, que é nome das coisas, dos seres e das pessoas. Certo? Então eu vou dizer pincel, unha, cabelo, óculos, blusa, dos sentimentos, amor, paixão, tolerância, Anápolis. Então, substantivo é nome. Depois nós temos uma palavrinha que vai definir ou indefinir o substantivo, que é o artigo, e vai concordar em gênero e número com o substantivo. Nós temos artigo definido, que é o, a, os e as, e os indefinidos, uma, uns e umas. Depois nós temos o adjetivo, que dá característica ao substantivo também e vai concordar com ele em gênero e número. Eu vou dizer rapaz educado, menina estudiosa, então vai concordar em gênero e número com o substantivo. Nós temos uma palavra que dá a ideia de quantidade ou de ordem. 2, 3, 200, 300, primeiro, segundo, um quarto. Vai ou não vai concordar também com o substantivo? Sim, eu vou dizer 2 cadernos, 2 agendas. Concorda em gênero e número com o substantivo. Temos uma palavrinha que já está falando, ó, pronome, ele está para o nome, ou substituindo ou acompanhando o nome. Eu vou dizer, Pedro é estudioso. Quando eu falo ele é, Pedro é estudioso. Quando eu falo ele é estudioso, esse ele substitui o Pedro. Então, pronome é isso, ele está para o nome, substituindo, acompanhando. Se eu disser, sujei minhas mãos, esse minhas está acompanhando o substantivo mãos. Então, pronome vai concordar também em gênero e número com o substantivo. E por último, das palavras variáveis, nós temos o verbo. Verbo, indicação, estado, fenômeno da natureza, choveu, trovejou, cantar, estudar, escrever. Verbo também vai concordar com o substantivo em gênero quando ele estiver no particípio, formando locução verbal. Quando ele fala ido, ou ida, ado, ou ada, tô, ou tá, sou, ou sa. Suspenso, impresso. Eu vou dizer, a ponte deve ter sido reconstruída e o viaduto deve ser reconstruído. A notícia deve ter sido dada e o recado deve ter sido dado. Então, concorda também com o substantivo. Vocês perceberam que das palavras, as mais importantes, substantivo e verbo. Se eu disser livros sumiram, já tem uma informação. Mas se eu quiser acrescentar informações, eu vou dizer os meus 2 livros novos. Então, vão dar informação ao substantivo. Então, mais importante, substantivo ou verbo, certo? As palavras que não variam. Nós temos interjeição, que indica sentimento súbito. Ai, ui, caramba, oba, socorro, vixe, certo? Então, interjeição, comumente, ela vem com exclamação.
Depois nós temos a preposição, muito importante saber preposição. Eu vou dizer, ó, principais preposições. Existem preposições essenciais e acidentais. Então, ó, a, de, em, para, com, por. E o entre, isso aqui é super importante. Então, vocês vão perceber que essa preposição é super importante. Nós vimos que preposição vai ter muitos termos que vão precisar da preposição. A, de, em, para, com, por, certo? Conjunção, ela vai ligar orações e dentro da oração ela vai ligar termos iguais. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, entretanto. Gente, é mas, que significa porém. Eu vejo muita gente confundindo mas, que é conjunção adversativa, com mais, que pode ser advérbio de intensidade ou pronome indefinido. E, por último, nós temos o advérbio. Esse que é o grande vilão da concordância nominal. Ele, advérbio, não se liga a substantivo, porque ele é invariável. Tudo que concorda com o substantivo tem que concordar em gênero e número com ele. Certo? Eu vou dizer, tem que concordar. Então, advérbio nunca se liga a substantivo porque ele é invariável. Advérbio já está falando advérbio. Ele está mais para o verbo. Mas ele também pode intensificar o adjetivo e ele pode intensificar o próprio advérbio. Ele nunca se liga a substantivo. Ele vai intensificar adjetivo e o próprio advérbio. Todas as outras circunstâncias vão ser dadas ao verbo: tempo, modo, lugar, causa e consequência. As palavras, tá? Como elas se relacionam. Aqui, por exemplo, eu tenho: os meus 2 livros novos estão naquela velha estante. Olha aqui, palavra mais importante: livros estão. Estante. Olha aqui. Os é artigo, está no plural e no masculino, concordando com livros. Meus é um pronome possessivo que está no masculino plural, concordando com livros. 2 está concordando com livros. Novos é um adjetivo que está caracterizando o livro. Então, perceberam? Estas palavras estão dando informações ao substantivo livros. Não se esqueça, tudo que estiver perto de substantivo só pode ser artigo, adjetivo, numeral ou pronome, concordando em gênero e número. Estas palavras estão no masculino, concordando com livros. Agora estão naquela velha estante. Por quê? Aqui naquela é em mais a é igual na. Aqui é em mais aquela, então vai ficar naquela. Mas o que que eu tenho aqui naquela? Eu tenho a preposição em mais o pronome demonstrativo aquela. Então, isso é a preposição mais o pronome. Velha está no feminino, concordando com estante. Naquela está no feminino, concordando com estante. Então, perceberam que as palavras vão estar ligadas, dando informações ao substantivo. Então, eu vou dizer: os livros, meus livros, 2 livros, novos livros. Aqui, estas 2 palavras estão dando informações à estante. Eu vou dizer: naquela estante, velha estante. Quando eu falo naquela, é porque é naquela lá, tá longe, certo? Então, perceberam aqui, ó, as palavras vão estar ligadas ao substantivo, certo? Os meus 2 livros novos é o sujeito da oração, núcleo do sujeito. Então, geralmente o substantivo é núcleo do sujeito, núcleo do objeto, é a palavra mais importante juntamente com o verbo.